Levei um tombo aqui, caí, mas a gente volta, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então a gente volta com direto do trono. Não vou cair, não. E continuando, como a gente estava falando, né? Alguns minutos antes de eu cair, da minha internet me derrubar. Então a gente fez uma tarefa ontem, né? Onde a gente coloca para Deus nosso sentimento, né? Como a gente se sente com relação a Ele muitas das vezes. E inclusive falando palavra de angústia, de sofrimento. E você viu que eu levei um tombão? Mas levantei, você viu, né? Que eu levantei. Então a gente fala algumas palavras que, sentimentos que a gente não tem verdadeiros contra Deus, né? Mas no momento de angústia, de dor, a gente acaba falando, a gente acaba, né, posicionando de uma forma errônea. E a tarefa de ontem foi exatamente se colocar na presença do Senhor e pedir perdão a Ele por essas palavras que a gente profere, né? Por esse reagir ao deserto, né? É isso? E aí eu queria perguntar, pessoal, como é que foi essa tarefa, né? Vai colocando aí nos comentários como é que foi essa tarefa, como é que você se sentiu depois que você conversou com o Papai do Céu, né? Depois que você transbordou na presença dele e disse, olha, me perdoa aí porque eu disse que queria estar naquele momento que o Senhor estava sendo crucificado e colocar ali a coroa de espinho na sua cabeça, porque eu achei que eu era mais justo do que o Senhor, porque eu achei que eu tinha mais conhecimento do que o Senhor, e que eu amava mais do que o Senhor, e me coloquei, ao invés de servo, me coloquei como Deus, e disse que eu ia cuspir no Senhor, no momento em que o Senhor estava ali fazendo uma ação de salvação, no momento que o Senhor estava ali me dando vida eterna, me dando graça, paz, santidade. E eu, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, na minha falta de gratidão, me posicionei dessa forma errônea, né? Como é que foi você ter esse momento com Deus? Vai colocando aí nos comentários. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. E aí, Quando Marcelo, como é que você tá? Conta eu pra mim, eu tô bem, tu. tá bem? Tô bem, e tu? Eu tô bem. Eu levei um tombo aqui agora há pouco, mas não machuquei, não. Isso que importa. Como que foi isso? Me conta aí. Então, menino, não sei, a internet me deu uma rasteira. Ah, entendi. Quando eu vi, caí. Tava no chão. Aí eu falei, não, beleza, não tem Tá problema frio não, eu aí? volto. Tá frio aqui? Falei, o cair é do homem, o levantar é de Deus. É, verdade. Ainda bem que ele tava aí pertinho. Você levantou rápido, né? Não foi? É. Aí, opa, não, peraí, que história é essa? Caí não, chega. Levanta. Eu falei, Tem uma sim, tarefa. senhor, bora. Eu pensei numa tarefa legal hoje. Ah, Foi bem então legal. tá bom, a tarefa é sua. A tarefa é sua hoje. Não, a gente combinou no início de Reflexões em Jó que a tarefa seria sua. É verdade. É, mas Mas você enfim, pensou numa tarefa legal? uma coisa, a tarefa é nossa, tá bom? Amém. Beleza. Vamos lá? De 1 a Bora, 7. manda bala. Manda bala que eu tô no aviãozinho aqui de novo. Vou me desabafar. Estou Desabafe, cansado de desabafe. Jó diz. Jó mais uma vez diz. Porque tinha que começar assim. Jó mais uma vez diz. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da madrugada que tenho no coração, da amargura que tenho no coração. Que madrugada? Da amargura.
amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Dize-me de que me acusas. É engraçado que ele repete isso várias vezes durante todo o livro dele, né? Ele diz assim: Sim. diz de que me acusas, tu mesmo me criastes. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em apavorar os planos do mal? Aprovar. Eu tô lendo que nem uma criança. Vou tirar o óculos dela, o óculos. Vou de É novo, a ó. falta do Lucas. Estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tem no meu coração. Ó Deus, não me condenes. Diz-me de que me acusas. Tu mesmo me criastes. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos dos maus? Por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida não é curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos e procuras saber de todos os meus das maldades que cometi? Pois sabes que eu não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. É até aí, até o 7. Até o 7, o desabafo de Jó. Você quer falar alguma coisa no desabafo de Jó? Tadinho, né? Tá sofrendo mesmo, a prova tá doendo. É. Mas é Mas mesmo, é verdade. Mas João 16:33 fala assim: tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ele tá ali, Senhor, a prova tá doendo. Mas Jesus não falou que nós não teríamos prova. Você vê ele perguntando por quê, né? Por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas João 16:33 fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Ele está falando que ele tem uma vida de desgosto, que a vida dele está desgostosa. Ele não tem mais prazer na vida dele, ele não tem mais prazer em nada, entendeu? Ele tá. Quando você chega no 8 que você vai começar a ler, ele já está ali achando que ele vai ser destruído, né? Ele acredita que a vida dele realmente já acabou. Não tem mais nada para mim, senhor. Eu Tem acho mais que eu nada acho pra que mim. eu acho que eu acho que Jó tá passando pelas fases do luto, sabe? É, Primeiro foi a negação, quer dizer, e ele demora na negação, né? Ele demora muito tempo na negação. Ele está ainda, eu acho que na negação. Ele está ainda no processo de dizer eu não mereço isso. Ele ainda está no processo de dizer não é justo isso que está acontecendo comigo. Ele ainda está no processo de dizer assim, não acredito que isso está acontecendo comigo e não sei nem o porquê que isso continua acontecendo comigo, porque eu não fui mal, eu não fui iníquo, é, eu não fui pecador, eu acho injusto isso que está acontecendo comigo. E você vai se aprofundando e valendo mais em Jó, e ele vai se aprofundando mais e mais nisso. Nosso cérebro, a nossa mente, a nossa cabeça precisa de um porquê das coisas, né? E ele está ele tá o sofrendo tempo muito, velho. todo, Como você falou, ele está tá? sofrendo. E eu acho que o maior sofrimento dele é mais a falta do porquê e o sentimento de abandono que ele está se sentindo abandonado Exatamente, ele está se sentindo abandonado por Deus. Acho que pelo o que está doendo mais em Jó é exatamente isso. Ele está ali se sentindo abandonado por Deus. Poxa, meu pai, de todas as vezes que a gente tem 10 minutos de live, me ligar e fala assim, agora eu vou ligar pro Marcelo. todas as vezes que ele está falando aí, ele diz assim: poxa, o senhor me abandonou. E quando ele pergunta assim, será que o senhor enxerga como homem?
Eu acredito que ele está falando assim, poxa, o homem é que vê assim as pessoas como é que Superficiais, fala? só por fora. É, o Enxerga em homem não conhece profundidade, o coração, julga. não sabe. E ele tá assim, se colocando nessa questão assim, poxa, será que o senhor não me perdoa se eu cometi algum pecado? Ele tá no si. Se eu cometi algum pecado, se eu transgredi contra o Senhor, será que o Senhor enxerga como homem que não é capaz de me perdoar? Será que o Senhor não consegue olhar para mim com olhos diferentes do que os homens olham, né? Ele tá ali, ele tá muito amargurado. Ele fala, chega a falar para Deus assim: ninguém há que me livre da tua mão, né? Tipo, eu tô na tua mão e ninguém me livra do Senhor, tô condenado mesmo, né? Ele tá arrasado. Dá dó de Jó. Eu Dá vontade de pegar ele no colo, tadinho. Fala, hashtag, Jó, vem cá. de- ele Deixa eu ia te colocar assim, explicar. hashtag sendo injustiçado, hashtag Deus quase não existe. É, Tô, tipo isso. Dá vontade de carregar Jó no colo e falar assim, Jó, sei bem que é isso. Sei bem que é isso, Jó. provavelmente ele ia pegar as fotos todinhas das ações sociais que ele fez, tudinho, dos holocaustos que ele prestou em homenagem aos filhos dele, e ia colocar assim, expectativa e realidade. Então eu acho que ele ia fazer. Se fosse um relacionamento de namoro, de casamento, ele tava rasgando as vaias. Oi? Se fosse um Ele iria relacionamento de colocar as namoro, de fotos. casamento, ele tava rasgando as roupas de Deus já. Senhor, o que que é isso? Aí, ó, me Onde fazer foi que eu virar pó é o falei? próximo. Do 8 em diante, ele faz assim, ó. Vou do 8 ao 17, tá bom? As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Como é que pode o mesmo Deus que me criou Não, no brau. tá me destruindo? Sabe, Marcelo? Como é que Tu pode o fizer, mesmo Deus que me criou, o mesmo Deus que me formou, o mesmo Deus que me colocou em suas mãos, é o mesmo Deus que me destrói, é o mesmo Deus que vai me olha levar só, ao vou te pó. mostrar uma Então, coisa. Não sei se virou, né? Olha só, do 17 ao 22, ó, eu coloco assim, ó, 17 ao 22. Aí eu leio e coloco as minhas observações, né? Por exemplo, eu coloquei assim, ó, Jó só desabafo, certo? Jó não fala uhum, mais com o amigo, ele só fala com Deus a partir de agora, certo? é. Ali. Aí Pra que ele mesmo vai hashtag falar com o chateou. amigo? Aí do 8 ao 17 eu coloquei a observação assim, ó, não sei nem o que dizer, ó. É, tipo isso mesmo, né? Não sei nem o que dizer. É tipo, cara, Meu tá coração se enche doendo de amor mesmo. por Jó. É, meu coração se enche de amor e talvez o amor, esse amor de mãos atadas, como os amigos deles, como os Olha, amigos dele. assim, no 7 tem um pouquinho de ironia ali, né? Ele já sabe que Deus é onisciente, né? Ele não precisa investigar erros como advogado de acusação comum, e ele sabe que Jó é inocente, né? Então, ele se faz assim, meio que irônico, como quem diz assim, não pode seu olho me enxergar, não pode o senhor ver onde é que está, não pode o senhor, né? Mas o 8, acho que ele fala assim, ele pensa assim, caramba, olha o que eu disse para Deus, peraí, olha, as tuas mãos que me formaram, Não, mais né? para frente ele vai fazer um lance pior. Mais para frente ele vai É, fazer um lance pior com Deus em relação a isso e não vai nem, na verdade ele não vai nem ter coragem de fazer. Ele fala assim, eu vou fazer. Mas aí quando chega na hora de fazer, ele não faz não. É curioso, é curioso. Nós somos assim. Eu acho que o que a gente precisa prestar atenção, Cláudia, nesse processo, está me ouvindo? Porque eu não sei se eu tô te tinha. ouvindo. Tá.
Eu acho que o que a gente precisa prestar atenção é, a partir de aqui em diante, a gente parar de prestar atenção na história de Jó e começar a trazer para a gente, para a nossa realidade. Quantas vezes nós temos feito isso? A gente tem se vitimizado aos olhos de Deus. A gente tem... Eu estava falando hoje de manhã, uma coisa que me chamou a atenção, que o povo do Egito, eles estavam reclamando o tempo todo. E aí uma das reclamações é que eles queriam água e comida. Cara, água e comida é necessidade básica, tem que reclamar, tem que pedir mesmo. Só que eles reclamavam de Moisés, eles reclamavam de Arão. Eles não reclamavam para Moisés e para Arão. Eles ficavam paralelamente fofocando, entendeu? Então o Jó, ele está com a razão quando ele para de conversar com os amigos dele, começa a olhar para o alto e conversar com Deus e fala assim, tem uma hora que ele, quando a gente chegar lá nesse capítulo, que eu fiz o roteiro dele hoje, que é do capítulo 13, ele tomou uma coragem impressionante, extraordinária, velho, que eu fiquei impressionado. Mas rapidinho essa coragem dele vai embora também numa velocidade, velho, que eu acho muito massa. Então, assim, a gente precisa trazer pra gente, a gente precisa começar a olhar pra gente e falar assim, olha, o que verdadeiramente Jó está querendo... Porque Deus fala no início de Jó, deixa bem claro, quando a gente começou a ler lá, quando a gente começou a fazer essas reflexões em Jó, a gente começou a entender o seguinte, que Deus está fazendo isso na vida de Jó, está permitindo que isso aconteça na vida de Jó, para transbordar na vida de Jó, na minha vida e na sua vida. Isso a gente não tem dúvida sobre isso. Então a gente Só precisa... Jó que não sabe ainda. Agora ele sabe e está mega orgulhoso. De um orgulho bom, tá? Ele está mega orgulhoso, se é que existe orgulho bom. Porque antes ele estava com orgulho ruim. Ele está feliz que a vida dele transbordou na nossa vida, é isso. Então, o que E acontece? transborda tanto, Marcelo, rapidinho, transborda tanto que o salmista, ele fala assim, lá em Salmos 138, 8, ele diz assim, o que a mim me concerne o Senhor, levará a bom termo a tua misericórdia, o Senhor dura para sempre, não desampare as obras de tuas mãos. Que é quando o salmista está citando Jó ali, né? Ele está citando o que Jó fala em Jó 10:8 também. Então, ele reverberou na vida de outras pessoas, inclusive dentro da palavra de Deus você enxerga pessoas citando o que ele falou. Então, não é só na minha vida, na sua vida, é na vida daqueles que antes da gente já viriam e precisariam disso para poder escrever a palavra de Deus, né? Uhum. É isso aí. Uau, é isso aí. E aí o que acontece? A gente precisa trazer para nós. A gente precisa trazer para mim. Eu preciso começar a perguntar para mim. Cara, o que é verdadeiramente o que Jó está querendo dizer em relação a isso comigo? Então, por isso que eu não sei nem o que dizer. Porque às vezes a gente não para pensar no que Jó está querendo dizer para mim e para você. A gente só está querendo interpretar o que ele está vivendo, o que ele está sofrendo, e não quer trazer a interpretação para o que eu estou vivendo, o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, e o que eu preciso fazer em relação às reflexões de Jó. Então, por isso que a gente tem passado tarefas todos os dias, para a gente conseguir agir como Jó mais rápido do que Jó, em uma lida de 42 dias. Numa lida de 42 dias, é esse o objetivo. Né? E o Jó, não sei quanto tempo. Você sabe quanto tempo que ele passou? Para não ficar 40 anos no deserto, né? Exatamente. Para não ficar 40 anos no deserto. Esse período que a gente está conversando aqui, Marcelo, esse período, ele ainda está em um dia. Passaram-se 7 dias do sofrimento dele, né? Ele tinha aqui, esse período que a gente está conversando. Ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer, passou uma noite e um dia. E aí o povo chegou. E aí, 7 dias depois que o povo ficou em silêncio, o povo começou a falar. Então, tá no 8º dia do sofrimento de Jó aí ainda. Caramba. Ainda é o 8º dia do sofrimento de Jó. Tá vendo? Não é? Entendi. E aí, quando ele fala assim, por exemplo, lá no 8, que ele fala assim, fizeram. Oi? Ele estava muito ansioso. Estava muito ansioso. E aí, o que acontece? Lá no 8... Quando ele fala fizeram e formaram, ele está falando assim, ó,
ele quer dizer assim, com dores, e implicando um trabalho de dificuldade e arte, aplicando a linguagem de Deus, né? Então ele está falando assim, que Deus fez com dores, que Deus fez com trabalho, que Deus fez com a dificuldade de arte. Ele aplicou uma linguagem, que ele fez um trabalho só para o homem, que ele fez com suas próprias mãos para me formar por completo. O Senhor teve tanto trabalho para me fazer. Olha só. O Senhor teve tanto trabalho para me fazer. O Senhor teve tanto esmero para me fazer. O Senhor podia ter feito como fez o sol, a terra, a água, a luz. Não, o Senhor foi lá, desceu junto com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Teve trabalho para me fazer. Agora, para me destruir, é uma barganha também aí, né? Tipo, poxa, o senhor vai destruir um trabalho aí que o senhor levou um dia inteiro fazendo, tem certeza, né? Vai fazer isso comigo mesmo e voltar ao pó depois de um dia inteiro de trabalho que o senhor teve lá no sexto dia para descansar no sétimo? Foi tão cansativo que o senhor teve que descansar no sétimo, entendeu? Cara, Que me hashtag te entendo, Jó. formaste meu corpo dos ossos e nervos e cobriste com carne e pés vida e me deste amor, conservam vivo. Mas agora ver Marcelo tá se eu ia. cortando. Em qual você tá? Tá, eu vou voltar aqui no 12. Ele diz assim: Tu Hum. me destes vida e me destes amor, e os teus cuidados me conservam vivos. Mas agora sei que o teu coração tinhas este plano secreto. Tu me querias ver se eu ia pecar, para depois me negares o teu perdão. Oh, Deus, oh, Jozinho. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues, até fazes milagres para me destruir. Tu tens testemunhas que me acusam e tu me atacas como se fosse um exército. Eita, poxa. Atos Foi 15 e aí que eu disse, 18, eu não sei nem Marcelo. o que dizer. Eu acho que a É. única coisa que a gente precisa fazer é justamente trazer isso para a gente, sabe? Ele fala assim, se sou inocente, não tenho coragem de levar a cabeça, pois fico envergonhada quando olho para minha desgraça. Se levanta a cabeça orgulhoso da minha inocência, tu como um leão me persegues e fazes milagres para destruir. O que ele está tratando aqui é do orgulho. Ele está tratando internamente do orgulho, certo? Não é por você se achar o bonzão, o gostosão, o maravilhosão, o bambambam, bam, bam, porque eu sou certinho. E aí Deus me mostra que quando eu tenho orgulho de que eu sou certinho, ele pode fazer, ele faz até milagres para me mostrar que eu não sou esse certinho todo. E quando eu não tenho orgulho, entendeu? Disso, e quando eu peco, eu não tenho coragem, se sou culpado, estou perdido, se sou inocente, não tenho coragem de levantar a cabeça e me sentir orgulhoso porque estou certo. Porque se estou certo, a palavra de Deus diz assim, estais certo, porque, não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz assim, até a vontade de te adorar vem de mim. Entendeu? Então, assim, não é por sua vanglória, não é porque você é o bonzão, é porque você sabe que dá certa parada. Entendeu? 90%, eu acho que 90% não, eu acho que todos nós. Deus fala assim, é melhor que você venha por amor do que pela dor. E a dor, ela nos ensina muito mais.
E a gente entende o seguinte, que quem é que vem pelo amor? Quando você olha a sua volta, que você olha as pessoas, eu estava conversando sobre isso com o pessoal hoje de manhã, sabe, Cláudio? Quando você para e ganha numa Mega Sena da virada 300 milhões de reais, 300 milhões de reais, e você está com a sua carteira cheia, quando você está sem problema nenhum, a primeira pessoa que você abandona é o pai. Certo? Você fala assim, não, eu vou para o culto, eu vou para a igreja, vou entregar meu dízimo, vou entregar 300 mil reais lá do meu dízimo, dos meus 300 milhões que eu ganhei, eu vou entregar para a igreja, eu vou o primeiro domingo, eu vou o segundo domingo, eu já não vou a metade do terceiro domingo, e aí eu tiro um ano sabático e eu vou viajar, eu vou ajudar as pessoas, eu vou isso, eu vou aquilo. Quando eu vejo, eu tô igual aquele jovem rico, que é mais fácil passar por um buraco da agulha, um camelo, do que ele entrar no reino dos céus, porque onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Então é muito importante a gente entender isso, que o orgulho também é o meu tesouro se ele está ali no meu coração. Entendeu? E eu me sinto Jó, orgulhoso porque eu faço ele assim. tinha esse orgulho de eu Pô, não sou pecador, quer dizer, eu peco, mas o pecado não está, não me domina. governa. Eu estou sempre fazendo a vontade de Deus. Eu queimo incenso pelos meus filhos. Então eu sou um homem que segue a vontade de Deus, o caminho de Deus. E ele não faz, não era assim, graças a Deus que eu faço isso. Não é, eu faço isso, né? Então tem um pouco aí desse sentimento, sim. Exatamente. E é engraçado porque lá em Atos 15:18 fala assim: diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, né? Então, assim, aqueles. Quando a gente está falando, lembra lá da questão dos incircuncisos, né? De se eles são circuncisados ou não. E aí ele fala assim: se circuncisar e se não circuncisar, não é, né? Cristão, que tem aquela briga Exatamente. dos gentios, né? Ele está dizendo exatamente isso que você falou, assim, não é porque você está na presença de Deus, não é porque você se coloca na presença de Deus que o outro é pior do que você e você é melhor do que o outro. Não, não é. Chove na sua horta tanto quanto chove na horta dele. Acontecem coisas ruins na sua horta, tanto quanto acontecem coisas ruins na horta dele. Se você não muda a sua atitude, você pode estar até ali com o princípio de adorador, mas você pode chegar no reino de Deus e falar, Senhor, Senhor, e ele falar para você, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, porque você É, nunca teve intimidade comigo, né? exatamente. Então, esse orgulho também é fácil. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Né? Então, assim, tudo que Deus fez é lindo. Até o pecador, ele é lindo. Até aquele homem que está infelizmente desviado. Eu falei isso em Uma Vida com Propósito. Os dons que Deus deu, até para aquele que usa fora do caminho do Senhor, foi Deus que deu. Foi Deus que fez. Infelizmente, ele está seguindo um outro caminho. Sim. Infelizmente, ele está no caminho errado. Mas foi Deus que fez. Então, assim, é como quando Deus fala com Jonas também, que Jonas fica indignado porque ele vai lá em Nínive para poder falar do amor de Deus para as pessoas, porque ele acha que Nínive não merece, que Nínive não tem merecimento nenhum, que Nínive atacou o povo dele e que matou e que exterminou e que não sei o quê. E quando ele vê a boboreira ali queimada, destruída, né? Que ele dorme, a boboreira cobre a cabeça dele, e aí quando ele acorda, a boboreira tá toda queimada, destruída. Ele fala, Deus, por que o Senhor fez isso com a boboreira? Fala assim, engraçado, você tá preocupado com a boboreira,
né? Que você não regou, que você não plantou, que você não cuidou, mas você não está preocupado com o meu povo de Nínive, que eu reguei, que eu construí, que eu fiz, que eu plantei, que eu cuidei durante muito tempo. A borboreira é só uma borboreira, que você não tinha nada com ela. O meu povo é meu povo, que eu trabalhei durante anos na vida deles. E eu quero é que eles obtenham salvação. Então, eu acho que Deus está falando para Jó exatamente isso nesse momento. Ele está A gente dizendo vai chegar assim, nesse puxão de orelha de Jó aí daqui a ele pouco está também. falando para Jó assim, nesse momento, porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus está tocando ali Jó para essa conversa com Deus, entendeu? Uma crença minha, eu acredito que o Sim, Espírito sim, Santo de Deus está ali tocando o coração de Jó sim. nessa conversa. E o Espírito Santo cutuca Jó para ele entender assim: quando você levanta a cabeça, o que, que acontece com você? Não é porque você faz que é porque você é merecedor. Você não merece nada. Você não merece nada. Mesmo fazendo, mesmo fazendo, É isso aí. você ainda não é merecedor. É porque você não merece que eu estou fazendo isso. É porque você não merece. É justamente a questão do orgulho. Olha só. Ó Deus, deveria ter morrido antes mesmo de alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria. Antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Por que ele está falando isso? Porque ele está Cara, dizendo essa assim, parte é fantástica. e ele está falando o tempo todo que ele não vai ver mais a Deus. O tempo todo ele finaliza, não sei se você percebe, mas a maioria das Uhum. vezes que Jó abre para falar, ele finaliza com o fim dele dizendo que não vai ver Deus mais. Porque ele começa a crer numa convicção de pecado que Deus não tem perdoado ele. Ele não enxerga, ele se analisa. Deus diz assim: analise o homem a si mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo no texto para a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele está se analisando e não está vendo nada, mas ele já está começando a acreditar que eu estou em pecado, eu não vejo qual é, Deus não me fala qual é, eu vou morrer e eu vou para a E eu vou desgraça pro eterna. inferno. Então, Exatamente. falando, eu vou pro E aí, inferno. o tempo todo, ele está dizendo isso, Nesse... ele geralmente, quando ele começa um capítulo, ele finaliza ou o capítulo. Velho, Eu vou tô pro lascado, inferno. eu não quero ir para onde estou fadado aí. Mas a convicção da certeza, mas a convicção da certeza de que ele não tem erro nenhum ainda permeia os pensamentos dele. E ele fica indignado porque Deus não fala. E eu acho que a maior preocupação dele é justamente isso. Deus não fala onde eu errei. Como é que eu vou pedir perdão de uma coisa que eu analiso, me analiso e não sei onde eu errei? Eu Como é vou que eu vou morrer me e vou pro cabrão. arrepender, né? Como é que eu vou me Eu tô arrepender de uma lascado. coisa que eu não consigo ver nem como pecado? Então, eu vou pro inferno. E se eu vou pro inferno, então, aí ele faz um pedido para Deus, Senhor, já que eu vou pro inferno mesmo, já que não tem jeito mesmo, me dá então pelo menos um dia de descanso aí para eu poder na terra ter um pouquinho de descanso, um pouquinho de paz para eu dormir um pouquinho, porque no inferno eu não vou ter descanso. Me deixa No paz. inferno eu não vou ter alento. Exato. Então, cara, me Trazendo deixa descansar. para mim, Cláudia, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, a gente precisa entender que toda promessa ele tem um tempo de espera. Toda promessa passa pelo período, passa pelo processo, passa pela jornada, certo? E o que eu percebo aí, por isso que eu falei sobre a tarefa, o que eu percebo aí é o seguinte, é que Jó fala, e não espera um momento de Deus respondê-lo.
Um amigo fala, ele retruca, o outro amigo fala, ele retruca, o outro amigo fala, que vai falar amanhã, que o amigo, gente boa esse, que vai falar amanhã, que eu tô numa felicidade com esse cara. Quer ver o nome dele? É Zofá. Zofá tinha que estar no sofá e não tinha que falar nada. Tinha que sentar e assistir televisão, o Zofá. Olha só. Então, o que que acontece? Eu quero propor o seguinte, que a gente comece... Eu posso falar mais um pouquinho? Eu sei que eu falo muito, mas eu posso falar mais um pouquinho Pode, antes de você pode, propor a já, tarefa? pode. Seja um pouquinho gentil comigo hoje. Eu nem tô sendo tão falastrona assim. Ele faz, Jó, ele se refere a uma oração que está lá em Salmos 39, 12 e 13. Ele fala assim: Ouve, Senhor, a minha oração, escuta quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença e peregrino, como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Né? Ele está dizendo assim, deixa eu descansar por esse período antes que eu passe e deixe de existir. E a preocupação dele está lá em Apocalipse 21, 23, que fala assim, ó. Olha a preocupação dele. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para se darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E Apocalipse 22, 5, cadê 22, 5? Que fala assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E 2 Timóteo 1:10. Já eu vou explicar. 2 Timóteo, 2 Timóteo, só um minutinho. 2 Timóteo 1:10, quando ele fala assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jó está preocupado com essa vida eterna, entendeu? Que na cabeça dele, ele já perdeu. É essa vida eterna que Jó está preocupado. A terra prometida, que ele não verá, a luz de Deus que brilha para sempre e ele não verá, a glória de Deus que resplandece e não precisa de sol e ele não verá, aonde não há mais dor, aonde não há mais choro, aonde não há ranger de dentes e ele não verá. Mas Timóteo diz que todos são eternos, então todos vão viver para sempre. E se ele pecou, né, e destituído ele está da glória de Deus, não tem perdão para ele. Ele queima incenso e Deus não perdoa ele. Ele está passando por esse sofrimento na terra. E ele não vai para esse momento de glória, mas ele vai viver eternamente. Ele vai viver eternamente onde? E é isso que ele está preocupado Já nesse momento. pôs. Ele Exatamente. tá Exatamente. aflito nesse momento. Ele É. começa, sou pecador, vou pro inferno. Que Ele merda come... é essa? Tô ferrado. E Deus me abandonou, ele não me fala, ele não conversa comigo, ele não diz onde é que eu estou errado, e ele não me aponta. O negócio que eu fiz deve ter sido muito, mas muito, muito, muito cabuloso mesmo, porque eu não tenho nenhuma resposta. Eu não tenho nenhuma resposta do que aconteceu para eu me livrar desse descanso eterno maldito, né? Então, a gente não tem paciência para esperar. E a gente já vai tirando as nossas próprias conclusões. Eu acho que a tarefa é: a gente não tem paciência para Hashtag, esperar é, e vai, hashtag preocupada com Jó. é, e vai tirando as nossas conclusões, né? Sabe aquela história que eu falei assim, que imagine que Deus desce e aí vai para o gabinete, entra lá no gabinete e o anjo passa e entrega a folhinha para cada um de nós, entrega uma folha para cada um de nós e uma caneta. E a primeira coisa que a gente faz é sair anotando, né?
porque a gente quer um monte de pergunta que a gente precisa fazer e um monte de coisa que a gente quer. Anota e ainda chama o anjo e fala assim, e anota em letra bem pequenininha, para poder caber. Todos os meus desejos e sonhos Lá têm que chama o estar nesse anjo e fala papel. assim, ei, tem uma folha, tem mais uma folha aí, porque essa aqui não chegou nem no cheiro. Me dá um chamex, né? E na verdade o que Deus espera da gente é que a gente entre com a folha em branco. Que a gente sente lá com a folha em branco, olhe nos olhinhos dele e diz assim, pai, me diz aí o que o senhor espera de mim, que eu vou escrever aqui, eu vou anotar tudinho. Não vou nem escrever que minha letra é feia. Toma. Pode ficar com trabalho para o senhor. Faz o que quiser na minha vida. Não vou nem estragar a folha branca que o senhor me deu, É porque isso se eu aí. escrever, eu ainda vou estragar. A gente tem falado muito de entrar no secreto nessas reflexões em Jó. Sempre ir buscar ao Pai, sempre conversar com Ele, porque é nele que está a solução. Então eu quero propor o exercício que seja esse, sabe, Cláudia? Que a gente pegue a nossa folha em branco, com a canetinha, entre no secreto, se ajoelha lá, deita no colo do Pai, conversa com Ele e fala com Ele assim, Senhor, conversa comigo, que eu quero começar a anotar as coisas aqui que o Senhor pretende que eu faça. E eu só saio daqui. Pode Quando o senhor falar comigo. ser de madrugada, pode ser de Faz, manhã, pode ser... Ei, chama Ele lá, fazer como entendeu? Jacó, né, Chama Ele, Marcelo? Deus. Fazer como Jacó. Senhor, Não, olha só. não, Beleza. não, Eu sei que eu não errei. pergunte. A primogenitura era minha porque o meu irmão a rejeitou, mas eu não podia agir de maneira errada como eu agi. Eu não podia fugir como eu fugi, fazer da forma que eu fiz. E por conta disso, agora eu estou aqui e meu irmão está lá e eu preciso passar por esse processo de cura, de transformação. E eu não quero viver dessa forma, eu quero que a minha vida seja um exemplo não só de prosperidade, mas um exemplo de amor, um exemplo de diferença. E eu só saio daqui quando o Senhor me der minha bênção. Saiu de lá coxo, mas saiu abençoado. Não era mais, ele não era mais, como é que fala? Jacó, não era mais enganador. Ele passou a ser Israel, povo de Deus, né? Povo de Deus. Jacó só teve a transformação final dele, porque ele prosperidade, ele teve que passar pelo processo de enganar e de ser enganado pelo sogro dele, mas ele teve o processo de transformação. Ele achou a porta, a escada que no céu, e, e, e aí ele ficou. Tem algumas versões da Bíblia que diz que ele saiu na porrada e brigou com Deus. Quantas vezes a gente não quer fazer isso? Eu já quis várias vezes fazer isso. Falar assim, desce que a gente vai falar sobre isso, eu acho que é amanhã ou depois da manhã. Quantas vezes a gente não quer isso? Chegar assim e falar assim, eu quero ver, ou é aqui, tete a tete comigo, para ver se eu não saio na porrada. Mas eu vou te Teve falar aqui uma para coisa. conversar, para ver se a gente não resolve esse problema. Exatamente. E o que acontece? Acontece justamente isso. A transformação de Jacó, ela se finalizou naquele encontro. Entendeu? Ela foi completa, ela foi plena naquele encontro. Foi um encontro tete a tete com o Pai. Foi um encontro verdadeiro no secreto com Deus. Todo mundo foi na frente, ele ficou, foi ele e Deus. E Cara, e ele é isso falou que Jó assim, está dizendo, sabe, oh, Marcelo? volta Como é que eu vou. de onde você veio quando você me dá a minha bênção. Então é isso que eu quero que você faça nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Pega o papelzinho e fala, Senhor, estou aqui para anotar tudo o que o Senhor quer que eu Mas faz faça. hoje, que o amanhã não existe, não. Exatamente. Me dá aí tudo que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. Não pergunte como, não pergunte por quê. Faça, escreva no seu papelzinho tudo que ele te disser. E fale para E ele, o Jó, Senhor só pode voltar lá
de onde o Senhor veio, depois que o Senhor me der a minha bênção. Reivindique E aquilo que Jó, já e Jó tá falando isso, né? Jó tá falando isso, ele tá falando assim, a mesma coisa que Jacó falou. Isso, esse insight que você teve é fantástico. Porque Jó tá falando isso, ele tá falando assim, quando ele fala, eu não posso inquirir que Deus venha aqui para eu cair na porrada com ele. Ele vem se ele quiser, né? Para é, que eu coloque ele em julgamento. Eu não posso exata. inquirir isso, Não. mas o que eu posso é dizer a ele como eu estou me sentindo, é Mas dizer é a porque ele ele sabe dentro da cabeça dele, Cláudio, o que aconteceu com Jó lá atrás. Ele sabe. Ele, depois da manhã, vai citar vários exemplos na Bíblia. Eu anotei todos os exemplos aqui. Entendeu? Ele o cita que vários exemplos. Jacó, É, ele sabe o que não, aconteceu com Jacó. exatamente. Ele sabe, ele não é besta, não. Ele é conhecedor das Escrituras. Entendeu? Ele é conhecedor das Escrituras, Jó. E Então, Deus fala, né, que ele é fiel, ele é servo, ele é fiel, ele é justo. Deus coloca isso para Satanás. e Assim, não é ele é besta. bom. É. E não é besta. Ele não é besta. E Não é não é besta. besta. É, por isso que Deus fala assim, ele não dá fardo maior do que possamos carregar. Porque Jó não Exatamente. é besta. Então ele pegou e falou assim, Jó vai aguentar. Boa tarde, Jó Claudinha. A vai mãe aguentar. chegou? Como é que tá? A mãe chegou? Fale aí pra gente. Claudinha, enquanto a Cláudia diz aí como é que tá a mãe, se já chegou, se não já, vamos orar pra gente Claro, oremos. encerrar. É Como se contigo. eu Lembra? A diga. tarefa é entrar no secreto, papel em branco e sair com ele lá cheio de anotações. Tá Então, bora bom? nessa. Simbora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Se não... Ah, Príncipe da Marcelo e paz. Cláudia, se eu não quiser fazer, deixa eu tirar essa dúvida. Tira a dúvida que eu deixo. A bala, não faz não. É, Decisão é nada é sua. Se obrigado, você né? fazer, faça. Se você quiser fazer, não faça. Agora, toda escolha tem consequência, irmão. É sua vida. Manda bala. Só à noite, beleza. Conta pra nós, tá bom? Como é que foi? Papai do Ora aí, céu, Cláudia. obrigado, Senhor, por mais um almoço na tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem Pai, nos abençoado, nos guardado, nos livrado de todo mal. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Nos faz essa visita, Senhor. Nos honra com a tua presença, nos faz essa visita, Pai amado. Fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor quer de cada um de nós. Nos dirige, Senhor. obrigado. Nos abençoa, nos conduz. Coloca, Pai amado, como o Senhor fez com o povo lá no deserto. Coloca uma nuvem para nos guiar de dia. Fogo para nos guiar à noite. Vai, Senhor, à nossa frente. Que os seus anjos nos protejam, nos guardem, nos livrem de todo mal. Para que os nossos pés não tropecem em pedra. Que a gente não venha, Pai amado, a sair da tua presença. A sair, Pai amado, da tua vontade, do teu querer. Que possamos passar por essas batalhas, por essas lutas que temos passado, por essas aflições, essas tristezas, essas angústias que às vezes nos fazem questionar a tua justiça, questionar a tua magnitude, a tua soberania. Oh Deus Todo-Poderoso, coloca no nosso coração a tua calma, a tua tranquilidade, a tua paciência, para que possamos entender, Yeshua, que nós estamos aqui para trilhar o teu caminho. E se nós estamos passando por dificuldades, lutas, é porque, Senhor, o Senhor tem algo melhor para a nossa vida. É porque o Senhor está transformando a nossa vida. O Senhor está nos guiando no teu caminho. Somos joias preciosas na tua mão, Senhor, e o Senhor tem lapidado, moldado, Senhor, para que possamos brilhar, refletir a tua glória, a tua majestade, a tua magnitude, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, acalma o nosso coração.
que a nossa alma não se perturbe, que ela não se angustie. Encha-nos, Senhor, da tua alegria, para que possamos falar como Paulo diz, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dor, nós sabemos quem está à nossa frente, quem nos conduz, quem nos abençoa. Enche o nosso lar da tua alegria e da tua tranquilidade. Que o Senhor seja o nosso remédio, que o Senhor seja a nossa cura, que o Senhor seja o nosso caminho, que o Senhor seja o nosso mapa, o nosso guia, que o Senhor seja o nosso objetivo e o nosso propósito todos os dias da nossa vida. Ô Senhor, nos conduz. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um almoço abençoado para cada um de vocês. Que Deus esteja com vocês.